Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog do João Maria Darílio Tópico. Seu blog Santo Nome, o blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas, obrigado a você, tá? Que participa aí das nossas plataformas, pessoas que acompanham a gente do Front, do Book Distribution, Alimentos para a Vida, Food for Life, essa campanha bacana. Há mais de 32 anos, pessoas que me conhecem pessoalmente, há 25 anos nós estamos no e-mail, pessoas que me acompanham por ali, 272 pessoas tiveram a sua assinatura via e-mail. Então, no final do dia ou na manhã seguinte, elas recebem todas as publicações que saíram nos nossos canais, no nosso blog ali, tá bom? Olha que bacana, olha que interessante. Esse serviço foi descontinuado pelo Google, mas quem tem, não perde, beleza? Não? Agora, se você se desinscrever, aí não vai ter jeito, não vai ter como escrever de novo, porque não tem, esse recurso foi descontinuado pelo Google, beleza ou não? Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas, um beijão para o meu amado filho humano, papai te amo de montão. Hoje, dia 19 de janeiro de 2025, no meu relógio são exatamente 18 horas e 15 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Quer escrever para mim, perguntar algo? joaocarlosmaria@yahoo.com.br ou joamariandarilhotópico@gmail.com. Temos nossas redes sociais aí. Você não tem? Pô, o que você está esperando? Você é refém do WhatsApp, pô. O WhatsApp falha, aí você poderia usar o Telegram, mas você não tem um Telegram. Aí deu ruim. Sem usar o torpedo, mas você não tem pacote de dados de torpedo, para que você vai ter torpedo? Ninguém usa isso aí mais, mas às vezes salva, hein? É a salvação da lavoura. Então, certos cargos que você ocupa, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, você tem que se preocupar com a comunicação. É importante você ter alternativas para comunicar-se com as pessoas que estão no seu entorno. É importante o que eu vou fazer. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, vamos responder a pergunta dos internautas. Teve uma internauta específica, já respondi a pergunta sobre mestrado, né? Achei muito pertinente a pergunta sobre a professora. Ela fez formação pedagógica em letras, português e inglês e perguntou se poderia ser dispensada da prova de proficiência da língua estrangeira, no caso dela, o inglês. Achei bacana porque a pessoa fez formação pedagógica e quer fazer mestrado, dar continuidade no mestrado. O mestrado, ao mesmo tempo que é muito importante, por outro lado, a pós-graduação no Brasil, stricto sensu, ela vem passando por uma degeneração muito grande, né? Infelizmente. Vou explicar mais adiante. Mas, por outro lado, eu vejo com felicidade, com alegria, essa intenção de alguém dar continuidade aos estudos, como diz a LDB, formação continuada. E para quem fez formação pedagógica, quem fez licenciatura, sobretudo EAD ou semipresencial, ou segunda licenciatura, acaba que o mestrado dá à pessoa a baliza de que a pessoa aproveitou as oportunidades e carimbou positivamente todo o seu percurso, dá legitimação para a formação da pessoa. Eu vejo assim, tá? Então, o mestrado, como basicamente 2,7%, vamos dizer 3% dos professores no Brasil possuem mestrado, então é muito difícil alguém dentro do professorado brasileiro, né, sobretudo aqui no paulista, né, paulistano, 3% possuem mestrado. Então você vai estar num grupo seleto de pessoas. Mas ao mesmo tempo, né, você pode ter um aumento do salário, isso te motivar. Por exemplo, em Americana, conheço bem, né, a SEDUC Americana, trabalhei ali na SEDUC por um ano, num projeto que tinha com o governo estadual. Um abração aí, muita gente boa que eu conheci ali, viu? Muita gente boa mesmo. O Anderson aí, né, que é chefe ali da SEDUC ali, do almoxerifado, tanto a parte de panificação quanto a parte de escritório, né, de material escolar, de brindes, que é distribuída para toda a rede ali das escolas de Americana, né? Enfim, o seu Edson, né? O seu Edson saiu de lá, foi para outro lugar, mas está na prefeitura ainda. Mas enfim, então eu aprendi muita coisa com o pessoal. E você, lá por exemplo, o professor em Americana, se você faz uma pós-graduação, você tem 8% de aumento no salário.
pós-graduação lato sensu. Se você faz um mestrado, né, você tem aí 15% de aumento no salário, beleza ou não? E se você tem aí um doutorado, você tem 20% a mais do salário. Então, juntando 15 com 20 com 8, você veja que aumenta consideravelmente o salário. Então, economicamente, é bem interessante essa opção, é viável. Infelizmente, muitas escolas particulares não têm isso, né? Você faz um mestrado, você não vai ter aumento nenhum, meu filho. Infelizmente, temos que não tem nada disso, não. Mas, ao mesmo tempo, você que é professor da educação básica, quando você linka a educação básica com o ensino superior, sobretudo com a pós-graduação, que é pesquisa apurada, no caso do mestrado, que é um trabalho bem científico mesmo, né? Bem mais rigoroso do que uma monografia, que uma graduação, no sentido, né? Uma dissertação de mestrado tem que ter no mínimo aí 150 laudas em média, né? Põe a 100 páginas a 200 páginas. Você tem elementos aí pré-textuais, você tem elementos textuais, você tem aí elementos pós-textuais, né? Você tem aí a capa, a contracapa, ficha catalográfica que a instituição vai dar para você, você tem a folha de aprovação, dedicação e agradecimentos, resumo em português e inglês, né? Ou numa outra língua que você queira ali, lista de tabelas é opcional, lista de abreviaturas é opcional, sumário, os textuais, a introdução, apresenta o problema justificativo e objetivos, revisão da literatura, aborda a parte teórica do estudo, métodos, detalha os métodos usados na pesquisa. Então, você fez a sua pesquisa, que caminho você percorreu de estrutura para chegar naquilo ali. Então, a metodologia que você usa, você vai usar. Os resultados da discussão apresentada, vai apresentar toda essa questão, considerações finais. Você tem os elementos pós-textuais, que são referência, todas as fontes utilizadas, apêndices, enfim. Beleza? Mas o meio aqui são as informações textuais. Esse é o mais importante. O resto, e a referência, lógico. Então, o meu ponto aqui, por um lado, você tem a questão do mestrado. Você vê essa possibilidade de fazer o mestrado. É muito caro. Tem instituições que cobram R$ 2.500 para uma dissertação, para fazer um mestrado. É muito caro, R$ 2.000. Tem instituições que cobram 1.500, né? Tem a Mustes aí que você tem atividades síncronas e assíncronas, né? É um EAD, mas você tem atividades que você tem aqueles encontros presenciais no seu ambiente virtual ali, que é ao vivo ali, você tem que estar ali presente. Então, é uma maneira de você fazer o mestrado. Não tem a obrigatoriedade de apresentar uma língua estrangeira, tá tudo certo. É um pouco mais em conta, mas é 1.500, 1.200, também é caro. Você se comprometer 24 meses para pagar tudo isso aí é complicado. Você tem as instituições públicas que você pode fazer uma seleção, mas os horários dos cursos, são desconexos da realidade das pessoas. O professor vai dar aula de manhã e de tarde. Como que ele vai fazer aula? Uma aula de dia, né? Tem 2 aulas de manhã de mestrado e depois vai ter 3 aulas de tarde aí. Como é que fica isso aí? Esse pessoal não acompanhou a evolução da humanidade, eles pararam no tempo. Eles parece que eles têm medo, né? Que o programa atinja mais pessoas, né? Por que tem um sábado? Por que tem a noite aí? Porque tem aulas que você pode dar no ambiente virtual ao vivo, Mas o que é isso? Para o pessoal fica naquela bolha, né? Com medo, sabe? Eles têm um conhecimento deles ali, parece que eles ficam com medo de dividir o conhecimento, né? Aí é capaz que o aluno supere eles. Por quê? Porque você tem que deixar as pessoas voarem. Enfim. Então, o mestrado, 2,7% dos brasileiros, professores e professoras, possuem mestrado, pouco, né? Mas você acaba entrando num universo diferenciado. E quando você alia, como falei no começo, você está na educação básica, você alia com a academia, uma pesquisa. Eu tive a grata surpresa, o imenso prazer, a honra de conhecer uma professora Maria, né? Foi na escola ali no Anchieta, né? Se não me engano. E ela estava fazendo um mestrado, tinha acabado e ia fazer um doutorado. E ela estava fazendo uma pesquisa que ia impactar na própria sala, ia dar uma melhorada no ambiente da sala de aula. Então, quando você faz uma pesquisa, que você está no campo mesmo que você trabalha,
e você vai até a academia, com esse olhar da educação básica, ok? É isso que eu quero passar aqui nessa podcast. Aí você alia essa questão da prática, da praxis ali, naquele ambiente da escola de educação básica, com todas as alegrias e dificuldades do próprio ofício, né? E você vai para a academia, naquele ambiente, tudo tranquilo ali, e você leva essa informação e você agrega à teoria esses elementos. Aí você vai dar uma contribuição. Então, no sentido também de dar uma contribuição, uma pedrinha fundamental ali na educação, um tijolinho ali, é bacana. Nossa prática tem que melhorar, o ambiente de trabalho ele precisa ser melhorado. Então, há pessoas que passam por instituições e melhoram o ambiente de trabalho. Uma ideiazinha básica aí, mas melhora muito, né? O jeito de fazer certas questões, fazia-se de um jeito. Você faz de um jeito, pô, melhorou. Vai facilitar para muita gente. Então, isso é bem-vindo. Por outro lado, o que me preocupa bastante é que o mestrado, você tem um X número de coisas para você fazer, de páginas, você tem uma estrutura ali, você tem isso, você tem certas regras que vai te conduzir para fazer um trabalho interessante, mas essas mesmas regras vai te limitar. Porque você não vai ter aquela liberdade, né? E às vezes é preciso que, na descoberta científica, quando você vai apresentar alguma questão, você tenha mais liberdade. Isso acaba interferindo. Aí você verá a necessidade de partir para o doutorado. Por isso que muitas pessoas vão para o doutorado, porque ele não conseguiu esgotar o assunto lá no mestrado. Louco isso, mas é isso. Então ela parte para o doutorado. Interessante. E você que está pensando no mestrado, é isso que eu estou falando aqui. É interessante. Eu acho que está muito caro. Eu acho que o mestrado EAD está engatinhando no Brasil. Já passou da hora de ter. Nós temos aí no mundo, eu estava vendo o pessoal da Caterpillar, da John Deere. Pô, você tem aí fazendas, né, que são monitoradas, né? Tem o nosso gerente aí que trabalha na Trigo, negócio de qualidade, né? O Jefferson, ele falou para nós que remotamente você tem aí essa questão de controle da colheitadeira, meu. O cara tá lá do outro lado do mundo, tá controlando a colheitadeira aqui no Brasil. Isso já é possível, é tecnologia, é a distância sendo superada. Então esses recursos, eles precisam estarem linkados com a educação. Já passou da hora. O CAPES, esse pessoal, eles acabam atrasando o avanço da ciência, por incrível que pareça, no Brasil. Esse pessoal atrasa. Porque eles ficam presos nos seus cargos ali, com medo que alguém os supere. Então eles ficam limitando o acesso, né, para não ter muito acesso, para que aí quem não tem muito acesso, no meio de você que tem muito acesso, porque você tem essa facilidade, você está nesse meio aí, então você aparentemente você vai superar as outras pessoas, né? Mas enfim, esse é minha questão aí com o mestrado, né, e com o doutorado também. Acaba que essa pré-condição, né, essa estrutura aí, essa metodologia científica, essa metodologia ela vai te ajudar num ponto, na graduação ajuda bastante, mas é preciso a pessoa absorver, vamos dizer assim, essa questão e escrever com naturalidade na pesquisa, que ela vai chegar numa pesquisa, ela não está se preocupando com o número de páginas, ela quer expor o trabalho dela. Pode ser menos páginas, né? Menos não existe. Menos páginas, mas não tem problema. É coerente o trabalho. Às vezes a pessoa tem que escrever 100 páginas no mínimo ali. A pessoa fez um trabalho maravilhoso que conseguiu explicar aquilo que ele queria em 80 páginas. Meu irmão, aí você tem que escrever mais 20 e vai encher linguiça. Isso aí também é ruim. E às vezes a pessoa escreveu 220 páginas, passou um pouquinho. Aí, qual é o problema? Então, ao meu ver, essa questão acaba que limitando a pessoa. Por exemplo, como que eu posso dar um exemplo para você, meu amigo e minha amiga do outro lado, poder imaginar na sua mente o que eu quero passar? Você tem um signo, o significado e o referente. Nós estamos falando em linguagem verbal aqui, por enquanto. Estou falando sobre signos e símbolos. Beleza ou não? Nessa linguagem aqui. O referente é a coisa em si. Quando eu estou falando sobre essa questão do doutorado, para você pegar a visão, interiorizar a questão, você precisa de uma
uma descrição referente do referente. Então, partindo para a Fórmula 1. A Fórmula 1, o garoto aprende que fazer a curva tem que ser assim, assado, ele vai sendo treinado ali. Conforme vai passando-se o tempo, dessa prática, nesse quadradinho aí, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o que ele aprende? A frear mais tarde ou a frear antes. Ou fazer a curva um pouco para cá, um pouco para lá. E ele ganha tempo com isso. A experiência vai garantir que ele melhore a sua performance. Mas se ele continuar naquele quadradinho, seguindo aquele bonitinho, aquela diretriz, aquela metodologia, ele não vai avançar. Então, por um lado, a metodologia vai te ajudar, por outro lado, ela vai te limitar também. É louco isso, mas é isso. Então, o hábito de participar da ciência e incorporar a ciência, é isso que eu quero passar, vai se tornar aquele piloto de Fórmula 1 experiente. Por isso que Lewis Hamilton é o Lewis Hamilton, ganhou 7 vezes, Schumacher foi Schumacher. Por isso que o Verstappen é o Verstappen, Nelson Piquet é o Nelson Piquet, foi meu patrão, um dos meus melhores patrões, né? Que eu tive, né? Autotrack, enfim. Ayrton Senna, por que eles foram diferentes? Por causa disso, eles saíram daquele quadrado, por causa da experiência, eles ousaram. Então a ciência, ela tem aquele rigor, aquele quadradinho, aquela metodologia, tudo bonitinho, tudo assim, mas não falou nada com nada, mas tá bonitinho o seu trabalho, mas não falou nada com nada, mas tá bonitinho, tá bacana, vai ser aprovado com nota máxima, mas que contribuição deu? Às vezes não, nenhuma. Outra questão que pesa, eles querem exigir inovação em trabalhos. Hoje o mundo do conhecimento não dá para fazer, não tem novidade mais. E sem contar os jargões do meio progressista que tem na universidade, na faculdade. Tem muito progressismo, né? Que aquele comunismo disfarçado ali é um progressismo, né? Aquele esquerdismo. Tem muito, infelizmente tem, que vai fazer. O pessoal faz aquela panela ali, e se você falar sobre temas relacionados a isso, você tem as portas abertas. Isso está acontecendo, está diminuindo bastante, mas enfim, não pode ter panela para nenhum dos lados, né? Mas isso que a gente vê e observa que acontece. Também isso aí prejudica a ciência. Então, o piloto de Fórmula 1, ele vai seguir uma regra, uma metodologia, e depois, com a experiência, ele vai usando, com os erros, tentativa e erro, ele vai... Isso aí é uma liberdade. Ele errou, mas ele viu que dava certo. O outro que não quer errar vai ficar naquele quadradinho. Por isso que tem essas diferenças de piloto para piloto. Você vê o Verstappen, né, com a mesma máquina que o outro lá, que diferença, que baita diferença, né, meu? Né? Enfim, né? É louco, né? Mas como que pode isso aí? É essa questão aí que nós estamos falando aqui, né? A ousadia. Então a ciência, para ela avançar, ela tem que ter uma liberdade, uma licença poética, vamos dizer assim, mas dentro daquela questão, para a pessoa poder aí dar uma contribuição mais significativa. No mais é isso. Então, o exemplo que eu pude dar é esse, né? Você veja o piloto de Fórmula 1 aí e você veja os trilhos da ciência. Então você fica limitado ali, vai fazer um trabalho bacaninha, tudo certinho, mas ao mesmo tempo você vai ser limitado. Então, o próprio viver em sociedade significa que a liberdade sua termina quando começa a do outro. Então você tem regras que você vai ali naquele convívio. As pessoas que quando estão amadurecendo, você vai amadurecendo, você vai ficando mais flexível, não tão rígido. Você sabe, pô, a gente não pode ser esse negócio de olho por olho, dente por dente, né? A ferro e fogo aí já foi, né? Esse tempo já não dá mais. Então você é flexível, você releva coisas menores em pró do ambiente, né? Então tem que ter essa questão, que nem no trânsito. O trânsito você aprende na autoescola, bonitinho. Você vai entrar na rotatória e tem que fazer isso. Olha que bacana, olha que lindinho. Muito bacana, meu irmão. Você tem que fazer assim no trânsito, vai fazer um cruzamento, você tem que entrar assim. Você que dirige por aí, o pessoal faz isso? Não faz. Mas você vai exigir que o pessoal faça isso? Não, você vai guiar para você e para os outros. E a vida é assim. A vida real... O pessoal fala muito de bonitinho, de tal, mas a vida real é o trânsito caótico, meu amigo. Que você vai ter que dirigir por você e pelos outros. Essa que é a realidade.
Então, conforme você vai amadurecendo, você vai ficando, vai entendendo que, cara, não dá para ser ferro e fogo, né? Às vezes você vai chamar a atenção de uma pessoa, pô, podia falar no privado com aquela pessoa, porque publicamente, por que eu fiz aquilo, né? Enfim, tem certas questões aí que você vai, né? No ambiente aí você vai contornando melhor, principalmente no meio educacional, né? Você que é diretor de escola, tem que tomar cuidado em relação a isso. Você pai e mãe, mesma coisa. Em qualquer setor aí você tem que ter aquela flexibilidade. Às vezes a gente pode errar, pode. O que vai fazer? Mas às vezes tem pessoas que erram e tem a possibilidade de melhorarem com os seus erros. E tem pessoas que não, né? Enfim, é basicamente isso. O mestrado para mim é interessante, é importante. Penso em um dia fazer, lógico, né? Estou vendo aí, entro sempre no site aí da Unicamp, aí, mas os horários são muito ruins, né? Mas enfim, mas eu penso sim e acho que é interessante. Tem que melhorar muito meu inglês é muito péssimo mesmo, né? Tem que melhorar bastante, mas enfim, é um caminho. Então, você que pergunta sobre essa questão do mestrado, tem tudo isso que nós colocamos. Economicamente é caro, tem as possibilidades do mestrado gratuito, mas você tem que fazer o certame ali e os horários podem não casar com os seus horários de trabalho. Economicamente, você pode ter um ganho de salário, você ter, por exemplo, em americano, eu falei, né, 15% de aumento de salário, né, é interessante. Se você tem pós-graduação é 8%, 8 com 15 vai dar 23, né? Então 23% a mais o salário é interessante, não é isso não. Na verdade não. Isso você pode conquistar com o tempo também, né? Pela meritocracia, beleza ou não? Conforme vai passando o tempo lá dentro da prefeitura. Então, há um aumento significativo, que é interessante, e muitas pessoas perguntam sobre a aposentadoria, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que você que é servidor público, né? Eu estava conversando com a Jess, uma internauta que mora lá na Baixada Santista, lá por ali, né? São Vicente, Baixada Santista, Praia Grande ali. Jess, um abraço para você. Gosto muito de conversar com ela. E ela estava falando sobre esse tema da aposentadoria. Então, às vezes, você que está para aposentar pela prefeitura, vai dar pela idade, você vai aposentar pela prefeitura. É interessante você que veio da iniciativa privada, você continuar pagando o INSS como seletista. Você paga aí como MEI, o MEI não pode, mas alguma questão você paga a parte ali, né, com carnezinho. Por quê? Porque vai dar um dia que você vai se aposentar também. Você pode ter 2 aposentadorias. Tem que pensar com carinho nisso também, né? Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas no mais, sobre o mestrado é isso. É importante. Eu acho que vai legitimar os cursos que nós fizemos, vai carimbar, pô. O pessoal fala, o cara tem mestrado, pô, o cara vai legitimar tudo que você fez para trás. Tá certo ou não? Eu acredito nisso. E ao mesmo tempo você vai entrar num grupo de pessoas que poucas pessoas que possuem aquilo, né? No meio acadêmico, no meio do professorado, pode dar uma ciumeira assim, nem muito, mas pode ser que dê, né? Que às vezes você pode ter mais estudo que o secretário de educação, né? Caramba, né? Pode acontecer isso, né? O que vai fazer, né, meu? Faz parte, né? Mas enfim, é isso. Sobre a metodologia, é bacana para você ter um caminho a seguir, mas você tem que ter o hábito da metodologia, incorporar a metodologia para dar seu voo. Eu acredito nisso. Esse voo você vai dar escrevendo e pesquisando por conta própria. Tá entendendo? Na academia você vai estar sempre engessado, você não tem essa liberdade. Então você tem que aprender as questões acadêmicas e depois que incorporou essas questões acadêmicas para o seu mundo, você ser aquele piloto de Fórmula 1 que vai usar, vai arriscar, vai fazer uma curva assim, vai frear antes, vai frear depois, vai ter pressão, vai ser tanto no pneu. Você vai aprender esses macetes da vida que o Nelson Piquet tinha muito, o Ayrton Senna também tinha bastante isso. O Rubens Barrichello também tem bastante isso, essa conversa com o mecânico. Então eu acredito nisso aí, beleza? No mais é isso, obrigado pela sua pergunta, pelas suas questões. joãocarlosmaria@yahoo.com.br, joãomariandaritópico@gmail.com. Tudo de bom para você nesse 2025. Duvide tudo, depois duvide tudo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.